Eles não querem que você saiba disso. Durante décadas, os milionários mais bem-sucedidos do mundo guardaram em silêncio uma verdade que não está nos livros escolares, nem nas palestras motivacionais genéricas que lotam a internet. Uma verdade simples, mas poderosa, que não tem nada a ver com sorte, herança ou genialidade fora do comum. É algo que qualquer pessoa comum, exatamente como você, poderia aplicar se ao menos soubesse onde procurar. E justamente por isso ela foi escondida. Porque se essa verdade fosse revelada em massa, o sistema todo perderia o controle. Pessoas começariam a despertar, a sair da linha de produção da mediocridade e construir riquezas com as próprias mãos. E os que hoje mandam no jogo não estão prontos para isso. Você já percebeu como parece que existe um tipo de barreira invisível que separa os ricos dos que vivem apenas tentando sobreviver? Napoleon Hill chamava isso de zona de programação mental, uma espécie de prisão emocional e psicológica que a maioria nem sabe que existe. Essa prisão não tem muros, mas impede milhões de pessoas de sequer imaginar uma vida de liberdade. Desde cedo, fomos condicionados a pensar pequeno, a seguir regras criadas por quem já venceu, mas que nunca ensinam o jogo verdadeiro. E o mais perigoso é que quanto mais você tenta fazer tudo do jeito certo, mais você se afasta daquilo que realmente poderia te libertar, porque o sistema não foi feito para te enriquecer. Foi feito para você trabalhar pelo sonho de outra pessoa. Você já sentiu aquela angústia silenciosa de estar sempre cansado, fazendo tudo que dizem ser o correto, mas nunca conseguindo sair do mesmo lugar? Essa sensação não é à toa. É a vida tentando te acordar. Napoleon Hill dizia: grandes fortunas começam onde termina o medo. Mas o que ele não disse em voz alta, pelo menos não de forma clara, é que o verdadeiro medo que nos paralisa não é o medo do fracasso, é o medo de perder a ilusão de segurança. Os milionários descobriram como romper essa ilusão e entrar num fluxo invisível de oportunidades, onde o mundo parece conspirar a favor. Mas eles não falam disso em público, porque se você aprender esse código, você para de ser controlável. Pergunta que realmente importa não é se você quer ser rico, isso é óbvio. A pergunta é: você está preparado para abandonar tudo aquilo que te ensinaram sobre sucesso? Porque só assim você conseguirá acessar a verdade que os milionários escondem. Uma verdade que muda a forma como você pensa, age e decide. Uma verdade que transforma o medo em ação e o fracasso em propulsão. Esse vídeo não é mais um discurso motivacional, é uma revelação, e se você continuar assistindo até o final, vai enxergar o que a maioria jamais verá. Mas atenção, uma vez que essa verdade for revelada a você, não tem mais volta. Você está pronto? Porque agora nós vamos descer por caminhos que a maioria nunca ousou explorar. E ao longo dos próximos minutos, você vai entender por que aqueles que realmente enriqueceram de forma extraordinária nunca falam abertamente sobre o que realmente os levou até lá. O que vem a seguir pode gerar desconforto, pode confrontar tudo o que você acredita, mas também pode ser o ponto de virada que você tanto esperou. Fique comigo até o final. Você nunca mais verá o mundo com os mesmos olhos. Desde a infância, você foi ensinado a acreditar que trabalho duro é o único caminho para a riqueza. Que se você estudar, conseguir um bom emprego, for pontual e obediente, um dia será recompensado. Mas essa é a primeira mentira. Os milionários de verdade, aqueles que construíram fortunas sólidas, sabem que o jogo nunca foi apenas sobre esforço. É sobre visão, sobre pensar diferente, sobre usar a mente de forma criativa. Napoleon Hill, ao estudar os homens mais
ricos do mundo, descobriu que a verdadeira causa da riqueza estava na capacidade de imaginar e crer com intensidade no que ainda não existia. O sistema educacional e social foi programado para formar bons funcionários, não visionários. Quando você se acomoda dentro dessa estrutura, acredita que subir degrau por degrau é o certo. Mas quem realmente enriqueceu não subiu degraus. Eles construíram seus próprios elevadores. Enquanto a maioria corre atrás de estabilidade, os milionários treinaram suas mentes para correr atrás de oportunidades invisíveis. Oportunidades que só quem pensa com autodisciplina mental consegue enxergar. Hill chamava isso de definiteness of purpose, o propósito definido. Sem isso, você se perde nos caminhos que os outros traçaram. Quantas vezes você já duvidou do seu potencial porque não tinha as mesmas ferramentas, contatos ou dinheiro? A verdade é que tudo começa no invisível. Os milionários sabem disso. Eles não esperam ter para começar. Eles começam para ter. E enquanto você espera a permissão do mundo para agir, eles já estão agindo nos bastidores. Não se trata de arrogância, trata-se de consciência. Uma mente que domina a si mesma não precisa da aprovação alheia para manifestar abundância. E é isso que poucos sabem. A mente é a maior riqueza que você possui. Mas se ela for mal programada, se torna sua pior prisão. Os ricos escondem esse segredo porque é o tipo de conhecimento que não pode ser ensinado em massa. Porque quando você descobre que a sua mente é a fábrica dos seus resultados, você para de obedecer e começa a criar. E um criador incomoda o sistema. Napoleon Hill provou isso ao revelar que pensamentos são coisas reais, que vibram e atraem, não importa sua religião, classe social ou histórico familiar. Não é sobre sorte, é sobre conexão entre desejo intenso, fé inabalável e ação persistente. É por isso que os ricos não querem que você pense, querem que você apenas trabalhe, pare e reflita. Quem ganha mais, o trabalhador ou o pensador? Quem arrisca mais, o obediente ou o visionário? A resposta está na própria história dos milionários estudados por Hill. Todos eles pensavam fora da lógica comum. Eles não pediam desculpas por sonhar alto. Não esperavam o momento perfeito. Eles criaram uma imagem mental tão poderosa de sucesso que o mundo não teve escolha a não ser se curvar a ela. E você? Quanto do seu potencial está sendo sabotado porque você ainda acredita na velha história de que, um dia, tudo vai dar certo? Os milionários vivem num nível mental inacessível para quem vive apenas reagindo à vida. Eles não acordam, esperando o que o dia vai trazer. Eles decidem como o dia vai se comportar. E isso não é mágica, é mentalidade. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, a habilidade de programar sua mente com frases, ideias e imagens que se tornam realidade, enquanto o mundo repete não posso, não dá, é impossível. Os milionários se alimentam de uma única certeza. O que minha mente pode conceber, ela pode realizar. Simples, poderoso e assustador para quem vive com medo. Você pode observar um milionário e copiar o estilo de vida dele, mas se não copiar o processo mental que ele usou para chegar lá, será só uma imitação vazia. A mente milionária não aceita desculpas. Ela não busca culpados. Ela não espera resgate. Ela cria caminhos onde os outros veem muros. Quando Hill investigou a mente de Henry Ford, Andrew Carnegie e Thomas Edison, percebeu algo em comum. Todos. Eles tinham uma visão clara, escrita, repetida diariamente com emoção. Não era motivação barata. Era programação mental intencional. Um plano alimentado todos os dias com fé e ação. E é aqui que a maioria erra. Acreditam que pensar positivo é suficiente. Mas a mente milionária vai além da positividade.
ela é estratégica. Hill dizia que o pensamento deve ser aliado à fé e à persistência. Caso contrário, se torna apenas um sonho. Fé sem ação é ilusão. Ação sem fé é esforço vazio. Mas quando fé e ação caminham juntas, você acessa o que Hill chamou de energia invisível do universo. E é nesse ponto que tudo começa a conspirar a seu favor. Coincidências acontecem, pessoas certas aparecem, caminhos se abrem, porque você deixou de viver no piloto automático. Se você ainda está assistindo, é porque sua mente está pedindo para ser libertada. Não ignore esse sinal. Os milionários de verdade nunca esperaram aprovação para pensar grande. Eles foram ridicularizados, desacreditados, humilhados, mas nunca recuaram. E hoje vivem em um lugar mental que parece distante para quem ainda busca validação externa. Eles entenderam o código e agora você também pode. Mas precisa decidir. Vai continuar programado pelo medo ou vai começar a reprogramar sua mente com coragem? O que você repete para si mesmo todos os dias está moldando seu destino. Se você acorda e diz, está difícil, é muito tarde, não tenho chance, sua mente vai encontrar 1000 razões para confirmar isso. Mas se você acorda e diz, eu sou capaz, eu vou conseguir, o universo está me guiando, sua mente se alinha com o impossível. Não é superstição, é ciência mental. Hill estudou isso por mais de 20 anos, e os que aplicaram enriqueceram. Os que ignoraram seguiram culpando a vida. A escolha está sempre nas suas mãos. Existe um motivo pelo qual isso não é ensinado nas escolas. A sociedade não quer produtores de riqueza, quer reprodutores de padrões, quer obediência, não ousadia. E você foi treinado para obedecer, para aceitar empregos que você odeia, para agradecer por salários que mal pagam suas contas, para sentir culpa só por querer mais. Napoleon Hill entendia isso. Por isso, ele escreveu Pense e Enriqueça. Não como um livro de finanças, mas como um grito de liberdade mental. E liberdade assusta quem vive de controlar mentes alheias. A mente que se liberta se torna incontrolável. Ela para de consumir o que não precisa, para de aceitar migalhas, para de seguir o fluxo e começa a construir. O milionário de verdade não é aquele que só acumula dinheiro, é aquele que acumulou clareza. Clareza sobre quem é, o que quer e o que veio fazer no mundo. Essa clareza vem da coragem de pensar por si mesmo, e por isso é tão raro. A maioria prefere terceirizar a responsabilidade. Culpa o governo, o chefe, o tempo, o azar. Mas quem decide vencer assume o leme da própria mente. E por mais doloroso que isso soe, a verdade precisa ser dita. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai abrir a porta para a sua liberdade financeira. Só você pode. Mas enquanto você continuar esperando um salvador, continuará ignorando o verdadeiro poder que já está dentro de você. Hill deixou isso claro. A mente humana, adequadamente dirigida, pode realizar qualquer coisa, qualquer coisa. O problema é que você nunca foi ensinado a dirigir sua mente. Foi ensinado a duvidar dela, a colocar sua fé nos outros e nunca em si mesmo. Reflita agora, quantas oportunidades você já perdeu porque achou que não era para você? Quantas vezes você se sabotou antes mesmo de tentar? Isso não é azar, é programação. E toda programação pode ser reescrita. Hill chamava isso de transformação do hábito subconsciente. E isso começa por uma decisão. Dizer chega. Chega de escassez, chega de medo, chega de ser espectador da própria vida. Quem pensa como milionário não assiste a vida passar, ele constrói o que quer ver. Se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você que não quer mais viver do mesmo jeito. Algo que está começando a despertar, e o despertar é sempre desconfortável no início.
Mas logo você vai perceber que o que mais te assustava, pensar grande, era exatamente o que te libertaria. Há uma força que governa silenciosamente os resultados de todas as pessoas bem-sucedidas. Napoleon Hill a chamou de inteligência infinita. Os milionários sabem que, além da lógica e da ação, existe uma inteligência superior que se conecta com mentes que vibram em sintonia com seus desejos mais profundos. Quando você pensa com clareza, age com fé e se recusa a desistir, essa força invisível começa a operar. Coincidência? Não. Lei. É por isso que tantos falam em milagres, sorte ou acaso, quando na verdade é apenas o universo respondendo ao comando de uma mente alinhada com o seu propósito. Hill afirmava que toda riqueza nasce primeiro em forma de ideia, mas uma ideia, por si só, não tem valor algum. É a emissão mental contínua, somada à fé e à ação determinada, que transforma essa ideia em ouro. Os milionários sabem disso. Eles não vivem reagindo ao que acontece, eles vivem imaginando com intenção. E quando a mente se fixa numa imagem com fé inabalável, o invisível começa a se tornar inevitável. Isso não é papo esotérico. É a base da filosofia que criou impérios inteiros e foi escondida de você para que continuasse apenas sendo peça de um sistema maior. Você já reparou como algumas pessoas parecem abençoadas, como se tudo desse certo para elas? Não é dom, não é destino, é vibração mental elevada. E essa vibração só nasce em mentes treinadas para focar no que querem e não no que temem. Enquanto a maioria se afoga no medo, o milionário mergulha na certeza. E isso muda tudo, porque onde a maioria recua, ele avança. Onde a maioria duvida, ele acredita. Onde a maioria desiste, ele insiste. É essa a diferença que nunca te contaram. A vida não recompensa o mais esperto. Recompensa o mais determinado. A grande verdade que os milionários escondem não está nos investimentos, nem nos contatos, nem nos livros técnicos. Está no uso intencional da mente. Está em acordar todos os dias e mentalizar com clareza o que quer, como se já fosse realidade. Está em disciplinar pensamentos e sentimentos. Está em agir com coragem, mesmo quando tudo parece desfavorável. Hill chamava isso de fé aplicada. Não é crença cega, é decisão. Decidir viver como se o sucesso já estivesse garantido, mesmo quando tudo parece o contrário. E talvez você esteja se perguntando, mas eu nunca consegui pensar assim. E é justamente por isso que chegou até esse ponto. Porque algo dentro de você precisa reaprender a pensar, a se conectar com essa força invisível que sempre esteve ao seu lado, mas que você nunca foi ensinado a acessar. Os milionários aprenderam esse segredo, não em escolas, mas no silêncio, na rejeição, no fracasso. Eles ouviram algo que o mundo tenta silenciar, a própria intuição, e agora é sua vez de ouvir. Você tem duas opções neste momento: continuar vivendo com as mesmas ideias que te trouxeram até aqui, ou romper o ciclo e começar a pensar como os grandes pensadores do sucesso. Napoleon Hill dizia que toda mudança começa com um desejo ardente, mas o desejo, por si só, é como fogo sem combustível. Apaga rápido. O que transforma desejo em realidade é o comprometimento total. É você decidir que, a partir de hoje, não aceita mais viver abaixo do seu potencial. E essa decisão precisa ser emocional, forte, irreversível. A mente reage à intensidade. Se você deseja algo com leveza, ela ignora. Mas se deseja com fervor, com raiva da sua situação atual, com sede de transformação, ela escuta. E quando escuta, começa a agir. Começa a abrir portas, começa a atrair circunstâncias. É nesse ponto que os milionários se diferenciam. Eles não querem um plano B.
Eles não aceitam a possibilidade de fracasso. Para eles, o sucesso não é uma opção, é uma missão. E quando você trata seus sonhos como missão, tudo muda. Porque você passa a lutar com alma, não apenas com esforço. Hill dizia que os que alcançam grandes riquezas têm o hábito de tomar decisões rapidamente e mudá-las lentamente. E o que você decide agora pode mudar o seu futuro para sempre. Talvez essa seja a primeira vez que alguém falou com você de forma tão clara. Talvez você sinta um nó na garganta porque, no fundo, sabia que sua mente estava sendo subutilizada. Mas agora, isso não precisa mais continuar. Você tem o código, tem o mapa, tem a escolha. E ninguém mais pode fazer isso por você. Os milionários não são diferentes de você. Eles apenas tomaram uma decisão radical. Controlar seus próprios pensamentos. Alimentar-se diariamente com afirmações, ideias e metas. Cercar-se de pessoas que os empurram para cima, cortar vozes negativas, disciplinar o foco e, acima de tudo, agir, mesmo com medo, mesmo sem garantias, porque é isso que muda destinos, a ação no meio do caos, a fé no meio da dúvida, a decisão no meio da confusão. E se você ficou até aqui, eu preciso te dizer, você já está à frente de 90% das pessoas, porque poucos têm coragem de escutar essa verdade até o fim. Poucos estão dispostos a encarar o desconforto, de mudar, mas você ficou, e agora nada mais será como antes. A mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. Decida, escreva o que você quer, repita, haja, torne isso sua nova vida, porque a verdade que os milionários escondem do mundo agora pertence a você. Você acaba de receber um conhecimento que a maioria das pessoas jamais terá coragem de acessar. O que começou como uma simples curiosidade sobre o que os milionários escondem do mundo, revelou-se uma jornada profunda sobre o verdadeiro poder que habita dentro de você. E se alguma parte deste vídeo tocou algo aí dentro, uma lembrança, uma dor, uma vontade esquecida, saiba que isso não foi por acaso. Napoleon Hill sempre acreditou que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Talvez esse vídeo tenha sido o seu chamado. E talvez agora não haja mais volta, porque a verdade tem o poder de libertar, mas também o dever de ser colocada em prática. Tudo que você ouviu aqui não serve para alimentar teorias, serve para provocar decisões, porque o mundo não muda com ideias, o mundo muda com atitude. Hill deixou claro que a fé sozinha é como um motor sem combustível, e o combustível da fé é a ação. Você pode continuar vivendo como antes, ignorando o que sua alma já entendeu, ou pode dar o primeiro passo hoje, ainda que pequeno, ainda que com medo. Os milionários não começaram prontos, eles começaram decididos. E é a decisão que transforma pessoas comuns em forças imparáveis. Lembre-se, tudo o que você viu neste vídeo estava diante dos seus olhos o tempo inteiro, mas só agora você teve coragem de enxergar. Só agora a cortina caiu. E isso dói. Dói perceber que o que te impediu até hoje não foi a falta de dinheiro, nem de apoio, nem de oportunidades. Foi a prisão invisível que colocaram na sua mente. Mas agora que você viu, agora que você sabe, não há mais desculpas. Há apenas escolhas. E cada escolha, a partir de agora, ou te aproxima da vida que você merece, ou te afunda de novo no ciclo que você prometeu quebrar. Você tem tudo o que precisa. A sua mente é a ferramenta mais poderosa que existe. Mas se você não usá-la com intenção, ela será usada contra você. Não permita mais que pensamentos pequenos dirijam uma vida que nasceu para ser grande. Como Hill dizia, a vitória pertence ao mais perseverante. Então, persevere. Volte esse vídeo se for preciso. Escreva suas metas. Reflita. Mas acima de tudo, haja. Porque pensar e não agir é o mesmo que nunca ter pensado.
E o seu futuro não está em um destino invisível. Ele começa agora, com sua próxima decisão. Se essa mensagem fez sentido para você, se algo aqui acendeu uma chama aí dentro, deixe um comentário com a frase: "Minha mente agora é minha maior riqueza". Quero ver quem teve a coragem de ir até o fim. Aproveita e se inscreve no canal. Não para me ajudar, mas para continuar recebendo conteúdos que libertam, que elevam, que despertam. Curta o vídeo se isso te tocou de verdade e compartilhe com alguém que você ama e que precisa ouvir essa verdade. O mundo precisa de mais mentes livres. E talvez a próxima seja a de quem vai receber esse vídeo de você. A mudança começa em um clique. E às vezes um clique muda tudo.